Autoridades, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um podcast I Am CFO, um podcast voltado a reconstruir a imagem do diretor financeiro das empresas, porque eu acredito que o diretor financeiro tem que saber muito mais do que números. Tudo que se faz na empresa reflete no lado financeiro e é por isso que ele precisa ter uma visão holística do negócio. Aqui nós falamos sobre economia, finanças, carreira e desenvolvimento pessoal. Você pode nos ouvir através do iTunes, Google Cloud e também do soundcloud.com. Para mais conteúdo, você pode acessar o meu site www.gevo.com.br. Hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente, estamos fazendo uma gravação via Skype. A gente vai conversar sobre negócios em Portugal. Portugal está sendo muito falado nos últimos anos e principalmente nos últimos 2 eu tenho percebido mais as pessoas falarem bastante de fazer negócio e se mudar para esse país. E para nos acompanhar, o convidado de hoje, André Almeida, brasileiro de Curitiba, possui mais de 10 anos de experiência e atuação nas áreas de tecnologia, consultoria e gestão e hoje atua em Portugal ajudando pequenas e médias empresas a expandirem os seus negócios para a Europa via esse país. Também tem a atuação em outros países como Angola e ajudando também as pessoas e as empresas a irem para lá. André, para a gente começar, antes de ir para o nosso tema, se apresenta um pouco para o pessoal, conta um pouco da sua história, como é que tu saiu de Curitiba e chegou até Portugal e como que tu passou a ajudar as pessoas a buscarem negócios e a investirem aí na nossa terrinha. Maravilha. Primeiramente, Daniel, obrigado pelo convite. Espero que esse nosso bate-papo aí seja interessante para o pessoal, conhecer um pouco melhor as oportunidades e dentro desse contexto aí do I Am CFO, interessante, que as empresas aí estão mudando também as suas dinâmicas de gestão. A minha história, no caso a nossa história, né, no caso com a empresa, já existe desde 2009, foi quando eu comecei a trabalhar mais nessa parte business das coisas. A minha formação base é sistemas de informação, mas a minha especialização é voltada em projetos mesmo, com muito foco administrativo e contábil. E desde 2009 eu já ajudava empresas no Brasil a fazerem isso. Eu tinha uma carteira de clientes de mais de 100 clientes a nível nacional. E como você comentou ali, eu tive projetos em Angola altura ali entre 2010 e 2011. Foi quando eu vivi também em Angola por 4 períodos de 3 meses e desenvolvi lá também 2 projetos, um brasileiro e um projeto mesmo nacional angolano. E pronto, desde 2015 eu estou aqui em Portugal. Eu encerrei minhas atividades que eu tinha no Brasil e passei a dar o foco 100% no projeto de empresa. Criei a marca aqui, o nome voltado mesmo a business, a negócio aqui em Portugal. O foco é aquele empreendedor, aquela pessoa que tem interesse em vir para cá, a gente poder dar todo o apoio, o soft landing mesmo, junto de diversos parceiros de diversas áreas que nós temos aqui para dar esse apoio. Para poder ajudar, né? Então, fica lá. Legal. E, André, como é que é o mercado aí em Portugal, em termos de tamanho, características, setores, e o perfil das pessoas que têm te buscado? Assim, qual é o tipo de empresa e negócio que tem se destacado mais ou que é mais propício a ser desenvolvido aí em Portugal? Bacana, muito bom. Essa é uma pergunta assim que quase todo mundo faz, é uma pergunta que a gente está acostumado a responder. E, na verdade, o tipo de negócio ou o tipo de mercado que as pessoas procuram está muito, na verdade, relacionado a onde que a pessoa vem e também o background, a experiência que a pessoa vem aí, né, tem dela mesma buscando algum tipo de oportunidade de negócio. Questões geográficas e demográficas, toda a gente sabe, principalmente quem vem do Brasil, e Portugal é 20 vezes menor, é uma economia muito menor, a população é 20 vezes menor também. Então, assim, as dimensões em que as coisas acontecem, principalmente no Brasil, ou para quem está nos Estados Unidos, é maior ainda do que o Brasil, geograficamente e populacionalmente falando, encontra aqui aquela situação micro, em que as coisas vão ser menores, as coisas vão ser um pouco mais lentas, mas há muitas oportunidades, o país está mesmo em foco nesse momento, e o objetivo mesmo é conseguir enquadrar, né, fazer esses projetos no contexto de Portugal, deixar pronto para que eventualmente um projeto possa ser tratado e colocado para frente no conto europeu.
Então, uma outra parte aí do talho que eventualmente acontece na sequência. Ou seja... Se respondi essa primeira pergunta. Ou seja, tá? As pessoas que têm te procurado hoje, pelo que tu me falou, pelo que eu entendi, são pessoas que já têm negócios aqui e querem expandir, certo? Porque, para fazer um paralelo com a gente, eu não desempenho diretamente esse trabalho de ajudar empresas a se estabelecerem aqui, mas como a gente trabalha com investimento nos Estados Unidos, muitas pessoas que querem se mudar do Brasil para os Estados Unidos me perguntam: Daniel, que negócio que eu posso montar aí? Ou seja, muitas vezes são pessoas que não têm um negócio no Brasil, ou que venderam as suas empresas no Brasil e procuram oportunidades aqui sem saber o que tem, entendeu? Mas pelo que tu me falou, quem está te procurando são pessoas que já estão estabelecidas e querem expandir. É mais ou menos isso? A diferença do perfil é essa? Para cá vem o cara que quer se mudar e entender o que ele pode fazer. E para Portugal está indo a pessoa que já sabe o que quer fazer e quer saber como atuar no país? Mais ou menos, há um mix, né? A maioria realmente dos nossos clientes são pessoas que já têm negócios e que já tiveram algum tipo de empresa, mesmo que pequeno, e com isso queiram desenvolver mesmo algum negócio. Tem tido uma crescente demanda, realmente nessa condição aí de quero fazer alguma coisa porque tenho algum valor aqui e gostaria de ter um novo negócio. O que é diferente do investimento, né? De um mercado, de uma ação, de um real estate, em que alguém investe mesmo para ter um retorno. A gente está falando mesmo de empreender, né? De criar um tipo de negócio, ou eu ter algum tipo de negócio, de fato, andar com aquele negócio, fazer aquele negócio crescer e ir para frente. O país vive um boom turístico, então, assim, o movimento é bastante grande, mas ninguém nunca sabe quando que o turismo vai acabar. Então, se a pessoa não tem esse perfil, a gente sempre começa justamente levantando o perfil, entendendo o que a pessoa tem de competência, principalmente de acadêmica, profissional, ajude a dar um matching ali. E assim como o Brasil teve um crescimento em franchising na altura dos anos 2011, 12 e 13, a gente trabalhou muito com franchising no Brasil e tem um serviço específico que é da parte de franchising, porque principalmente o público brasileiro tem um perfil que gosta de trabalhar com franquias, né, com franchising, e esse crescimento que aconteceu há 5 anos no Brasil parece que está acontecendo agora aqui, mais ou menos de um ano para cá. E aí tem essa vontade de fazer algum negócio, não tem necessariamente foco, a gente acaba dando algumas opções aí que a pessoa pode buscar em franchising. Existe lá no nosso site como que esse trabalho é feito e onde que a pessoa pode montar uma lista para a gente orientar. Sim. E estamos aí agora, já muito em breve, para o final desse mês, no máximo começo de fevereiro, montando um pequeno pool, uma seleção aí de projetos que poderão ser, de fato, daí sim, investidos por meios de contato e serem iniciados aqui em Portugal por meio de diversos parceiros aí e grupos de empreendedores. É uma nova fase dada essa demanda justamente que você colocou, da pessoa ter um valor e querer buscar desenvolver algum tipo de negócio, investir aí dentro de fato em algum tipo de atividade. É interessante uma outra coisa que tu falou ali também, que apesar de Portugal ser um mercado pequeno, a gente está falando de comunidade europeia, né? Então é como se ele fosse vamos pensar no Brasil, ele está num estado dentro de um país muito maior, né? Então Portugal é um país dentro do continente que pode ter livre acesso comercial sem maiores problemas, né? Até depois eu gostaria que tu falasse um pouco disso, como é que é comercializar com os outros países. Mas muita gente me pergunta assim, pô Daniel, eu tô querendo ir para Portugal também, já ouvi falar, pô, mas é um país tão pequeno, será que vale a pena? Às vezes no ponto de vista de real estate, claro que aí tu tem a questão do turismo, que deve estar elevando os preços do real estate, mas o real estate ele costuma ser um mercado muito local, né? Quem tá ali, quem vai para lá e tal. Então, talvez o tamanho do mercado, o tamanho do país limite, de alguma forma, em algumas regiões que não são tão turísticas, esse potencial de ganho. Mas para outro tipo de negócio, aonde na verdade a pessoa precisa de uma base, Portugal pode se mostrar uma forma muito boa de ir para a Europa, porque pegando o nosso perfil de investidor aqui, ele já tem uma barreira vencida muito grande que é a língua. Então o cara hoje, quando vem para os Estados Unidos, ele tem, entre aspas, medo, porque assim, cara, como é que eu vou botar minha empresa lá se eu nem falo inglês? Então quando ele pensa em Europa como um todo, ele pode falar, cara, eu vou para a Europa e vou estabelecer a minha base em Portugal,
porque lá pelo menos eu posso conversar em português com as pessoas mais próximas ou com os primeiros clientes para depois expandir. Então é mais ou menos isso, André? A gente pode pensar dessa forma? Eu vou pegar um material aqui que é interessante. Isso é mais ou menos uma questão bem colocada aí com relação à língua. Muitas pessoas acreditam que... Vou pegar aqui um relatório nosso para embasar essa situação. O fato de ter uma língua parecida vai ajudar muita coisa, e não é bem assim, na verdade, porque existem muitas diferenças na língua. E quem busca um negócio maior e realmente crescer com o negócio vai acabar tendo necessidade, no mínimo, de um inglês. Na sequência, ali um francês, um espanhol, outra língua para complementar, vai ser muito importante também. Mas complementando com essa questão aí do perfil e do tamanho, a gente montou um perfil, vou aqui o nosso site aqui tem um relatório disso, para mostrar o que normalmente as pessoas têm feito, quais são as atividades mais comuns e etc. Né? Então, as áreas de tecnologia estão sempre em crescimento. Então, as mídias digitais, o desenvolvimento, o boom das startups, mas são projetos que normalmente levam mais tempo a serem desenvolvidos, um negócio tradicional. Portugal ainda existe muito rolê do negócio tradicional de rua, de porta. Existem, sim, muitos shoppings, muitos centros comerciais, mas existem muitos negócios ainda de rua, de porta, imensos cafés para todo lado. Então, assim, normalmente o padrão que as pessoas querem buscar. O crescimento do franchising acaba dando mais possibilidades de algum negócio mais estruturado e, dependendo do cliente, do tempo que ele tenha e a forma com que ele quer investir, a gente eventualmente faz algum trabalho mais extenso, daí de consultoria empresarial mesmo, para dar todas as orientações, o pré, o durante e depois do estabelecimento do negócio. Então, aí depende muito, porque cada projeto é cada projeto. Não tem uma receita, pega claro. Faça aqui e vá. Montar fazer uma planilha é uma parte do trabalho, parte mais técnica, mais teórica, mas a parte do feeling, digamos assim, de como você sentir alguma tendência ou alguma facilidade dado alguns anos já de ação junto dos números e dados estatísticos e que faz ali alguma diferença. E a planilha, o planejamento e a planilha, o papel aceita qualquer coisa, né, André? Então, realmente essa vivência de vocês aí entender o mercado, ele é um fator importante que não pode ser pulado e subestimado, né? Não é porque um modelo de negócio deu certo no Brasil que ele vai dar em Portugal ou, pensando num cenário mais macro, na Europa. Precisa fazer as suas adaptações, né? Indo para essa direção, André, como é que é esse ambiente de empreendedorismo em Portugal? Pegando um paralelo assim, né? Os meus paralelos hoje são Brasil e Estados Unidos. O Brasil é muito difícil de empreender, tudo joga contra. E Estados Unidos é muito mais, entre aspas, fácil de começar um negócio, de empreender, porque tudo joga a favor. Tu pode abater impostos retroativamente, tu só paga imposto realmente quando tu tem lucro. No Brasil, tu paga imposto no momento que tu começa a vender. A carga tributária aqui da operação é muito menor, ele pesa um pouco mais no lucro, mas da tua operação ela é muito menor. A questão trabalhista aqui nos Estados Unidos é muito flexível, né? É muito amigável para quem quer empreender. No Brasil é muito ruim, e eu sei que na França também é bem difícil, né? O Brasil é muito mais parecido com a França em termos de legislação trabalhista do que com os Estados Unidos, lógico, é completamente o oposto. Nesses pontos, assim, da pessoa querer empreender, como é que é o mercado em Portugal? Se tu tiver uma visão geral da Europa também, como é que é isso? É um mercado que facilita ou que dificulta? Ok, vamos aí dar o foco em dois pontos bem importantes aí que você colocou, então, e a questão tributária e a questão trabalhista, né? A questão tributária, eu trabalhei aí com nossos clientes na altura, no nosso grupo, cerca de 42 impostos que nós geríamos aí entre processos de nota fiscal eletrônica, SPED e tudo mais que tratava no Brasil, né? Eu peguei toda essa onda de nota eletrônica e desenvolvimento e entrada disso, e a nossa vertente era muito tecnológica de gestão. A gente tinha um trabalho muito intenso e realmente desgastante no Brasil, em que praticamente metade do teu esforço era para considerar e tratar a situação tributária fiscal do país para que a tua operação conseguisse no final ainda ter um resultado positivo, né? E isso aqui em Portugal realmente é bastante simplificado. Realmente a quantidade de impostos que você tem que se preocupar
basicamente enchem os dedos de uma mão, né? A pessoa vai se preocupar com o IVA, que é o Imposto do Valor Acrescido, o VAT, conhecido aqui na Europa, né? Semelhante, muito brevemente falando como se fosse SMS da vida, então sobre o consumo e o consumidor final que paga, ele vai se preocupar com o imposto de renda no final dessa operação ali também, né? E vai se preocupar com a segurança social, obviamente, e essas aí estão dentro. Só que tanto o IVA, quanto o imposto de renda, quanto a segurança social em Portugal são uns dos maiores da Europa. Então, assim, no contexto europeu, a carga tributária do país é muito grande. Se fizer um paralelo com o Brasil, obviamente que não compara, né, em questões aí numéricas. Eu não sei exatamente como é o cenário dos Estados Unidos, mas sim, uma vez que você tem um imposto, um IVA, né, um VAT de 23%, um imposto de renda de 21% e uma segurança social de 34,75%, em que 11% está no funcionário e os outros 23,75% está na carga da empresa, no montante final, no país em que o mínimo gira em €580, é representativo isso, é uma carga dada, cerca de 50% aí da tua operação, 40% da tua operação acaba sendo carga tributária. A vantagem, como você mencionou ali, é o regime disso, né? É realmente lucro real. Então, você só vai pagar o imposto se você tiver, de fato, o exercício em lucro, né? A sua contabilidade fechar lá no azul. Então, não existe essa questão realmente de simples aí, oprimido do Brasil, que a gente fica pagando imposto na empresa no Brasil antes de ter recebido, né? E realmente o lucro real acaba limitando isso. Os 2 primeiros anos da empresa aqui em Portugal, ela é isenta do pagamento especial por conta, então a empresa não dá lucro e daí não paga o imposto de renda também, né? Então, a partir do terceiro exercício, se a empresa não dá lucro, ela tem que pagar um valor de imposto de renda, que era €1.000, baixou para €50, e agora, não sei que valor, se agora 50 ou 700, a contabilidade vai nos informar em breve. Então, ok, existem os impostos, existem os percentuais, eles são altos no contexto europeu, mas principalmente o empresário, o empreendedor que está acostumado com o Brasil e toda a sua ginástica que tem que ser feita tributária é totalmente diferente. Realmente vai tratar ali com os impostos mesmo e pronto. O segundo ponto, a questão trabalhista, né? Essa sim é um pouco complexa aqui, os tipos de contrato e tudo mais, então há muita figura do trabalhador independente. Né, chamou muito aqui do tal do recibo verde, a pessoa que tem atividade individual, e é como se fosse o PJ no Brasil, né, então muito comum as empresas fazerem esse regime com funcionários, principalmente funcionários um pouco mais ficados às vezes, e aí os modelos de contrato, que são contratos a termo, ou seja, que tem prazo, tem data, sim, e contratos sem termo, que seria o único tipo de contratação efetiva mesmo, no quadro da empresa, mas que raríssimas empresas realmente dão esse tipo de contrato de trabalho quando alguém realmente está começando. Só mesmo empresas de tecnologia ou empresas de engenharia em quadros altos mesmo, em que necessita que tenha um funcionário ali dentro, e na cultura aqui um contrato efetivo realmente seria um status de segurança e estabilidade, porque nesse contexto, para mandar embora um funcionário, você não consegue, a não ser que você tenha muita boa justificativa. Então, você simplesmente tem dificuldade sim em mandar uma pessoa embora aqui, não é fácil. Então, o Brasil tem essa dificuldade, e Portugal também tem que ser um pouco criativo ali, olhar com a contabilidade e com a assessoria de RH para ter ali uma organização na folha de pagamento. Isso é complexo. E a gente tem que estar junto dos nossos parceiros também da PC, a parte contábil e a parte do RH para orientar, principalmente as empresas novas que estão começando nessa atividade. A gente faz esse trabalho também. Entendi. E qual é o perfil do empreendedor? Quem é que pode empreender aí vindo de fora, né? É só o grande, o médio, o pequeno, tem espaço para todo mundo? Porque às vezes o cara pensa assim, né? Tá lá na cidade dele, pequenininho, cara, como é que eu vou pensar em expandir se eu sou pequeno? Eu acredito que, independente do tamanho, tem que sempre olhar para fora, né? Porque se tu depende de uma única economia, a economia move em ciclos, né? Então, às vezes, o país está... O teu país sede está ruim, mas se tu tem operações fora, isso melhora. Se lá fora está ruim, mas aqui dentro está bom, aqui te beneficia. Então, eu acredito que pensar no mercado exterior não deveria ser somente para grandes empresas. As pequenas também têm que pensar no mercado exterior.
cara, como uma forma de hedging uma hedge natural da sua operação, né? Esse aqui tá ruim, vamos compensar em outra forma. Aí em Portugal, as pessoas que te procuram, qual é o perfil? É sempre a empresa grande, tem muito empreendedor individual também que quer ir para Portugal, é o médio, como é que tá esse mix, assim, quais são as dificuldades para cada um e quais são os benefícios para eles? Perfeito. O perfil, como eu falei, né, a gente realmente divulgou isso publicamente no fim do ano passado no nosso site. Hoje a pessoa acessar www.businessp.pt ou businessportugal.pt, a parte de artigos lá está mesmo o perfil do empreendedor migrante na hora dos nossos clientes, de 30 projetos que a gente atendeu no ano passado. E é possível empreender em Portugal, criar um negócio em Portugal, com um ticket médio ali, ou a partir ali de 30 mil euros, o que é muito simpático. A gente sabe que uns determinados tipos de visto, eu acho que é o EB5, eu não sei se percebo nos Estados Unidos, mas existe os vistos de empreendedor, porque a pessoa começa com 100 mil dólares, né? Então, aqui no PEL, aqui, realmente, se você começar com capital social baixo, recomendando ali a partir de 5 mil euros, mas, obviamente, que a viabilidade, a necessidade financeira mesmo, você bancar a tua operação, principalmente no primeiro ano, que ela normalmente não vai lucro, para os pequenos, tem gerado em torno aí de 30 mil euros, o que é muito atrativo, é muito simpático. Você começar uma operação e rodar ela por um ano, com apenas aí de 1 euros. Na hora que tu... Desculpa, André, na hora que tu falou o valor... Desculpa, André, te interromper, mas é que na hora que tu falou o valor, travou o teu áudio. Qual que é o valor que tem girado? Aí tu falou que a partir de 5 mil euros já consegue, mas para sustentar a operação durante talvez um ano, qual que é o... Não, os 5 mil euros é um capital social recomendado, né? A gente Sim. sabe que capital social da empresa é a responsabilidade da pessoa jurídica, que é a figura que a empresa tem, mas o valor médio para começar de uma pequena e média empresa está em torno de 30 mil euros. 30 mil, tá. 30 mil euros. Ali existem algumas possibilidades, seja em franchising, seja para começar uma loja ou um negócio, e aí já dá para começar a desenvolver alguma coisa. Parte do que você vai investir uma boa quantidade na preparação, na estratégia, na consultoria empresarial, que é o trabalho que faz, no sentido de vamos planejar para aqui, né? E vamos colocar isso já de uma forma organizada para você diminuir a sua chance de erro, diminuir a chance de falha. E também não é mais um bom do Brasil, né? Planejar e buscar fazer as coisas organizadas. E a gente bate muito nessa tecla. Porque você tem um capital, você tem 50, 200 mil, whatever. Quer fazer um projeto. Interessante, ideia B ou C, ou investir na marca C, D ou E. Mas vamos lá, levantar alguns pontos, fazer uma SWOT, fazer um estudo de mercado, posicionando aí a sua estratégia e tentando indicar o melhor tipo de caminho possível para diminuir o risco. Né? Não existe trabalho de empresa sem risco, mas o objetivo é diminuir o risco e, eventualmente, em alguns casos, deixar claro que determinados negócios não dão certo. Projetos podem simplesmente não fazer sentido e a gente coloca isso para algum cliente, caso ocorra na situação do trabalho. Isso é bom deixar claro, né? Porque, cara, investimento é investimento, não existe garantia nenhuma, né? Nenhum investimento garante nada, né? Nenhum deles. Até a poupança. Se o governo resolver não pagar, a Caixa Econômica, que seria o mais seguro, simplesmente não vai ter retorno, né? Agora ele tem que entender que existe esse risco e se ele não conhece, ele precisa de uma assessoria que conheça, né? E às vezes as pessoas não querem pagar por isso, né? Assim, eu sei fazer no Brasil, eu só vou replicar lá, mas ele subestima as particularidades e as peculiaridades do mercado local e acaba se dando mal, aí fala que não dá para investir em Portugal porque é ruim. Nos Estados Unidos é ruim, mas talvez ruim tenha sido a estratégia, né? Porque se Portugal tem um monte de empresa que funciona, Estados Unidos tem um monte de empresa que funciona, e o teu negócio não deu certo, é porque talvez alguma coisa que foi feita não foi feita da forma correta, né? Então o risco existe e para reduzir o risco tem que se planejar, que também eu nunca vi planejamento dar 100% certo, mas é um norte. E ao longo do caminho a gente faz as adaptações, né? Exatamente. A taxa de mortalidade das empresas é muito grande ainda, porque elas não têm o hábito de se planejar, de preparar o fundo de maneio, né? Que é o capital de giro, mas o planejamento, mesmo a preparação,
e principalmente o tempo que o negócio vai levar para arrancar quando você tem um apoio do especialista, né? É bem diferente de quando você faz sozinho. Ter sozinho vai ter que abrir portas, achar fornecedores, achar parceiro, negociar coisas. Vai levar lá 6 meses, 1 ano para você começar a tua operação. Uma vez que você se planeja com 6 meses antes, tem um apoio profissional. E ali, quando você chega, você já está com tudo revelado, todas as cartas na mão, os contatos, aonde ir, o que fazer, pronto mesmo para se preocupar com a tua operação e, eventualmente, dar sequência com melhorias e a de gestão também no andamento do negócio. Faz toda a diferença no tempo que você vai levar para arrancar o teu negócio. Dá para vir sozinho, fazer tudo sozinho e buscar desenvolver o negócio sozinho? Dá. É possível. Quem tem tempo e dinheiro para ficar 6 meses, 1 ano desenvolvendo, buscando e criando o seu negócio, à vontade. Quem consegue fazer. Quem não tem essa disponibilidade financeira ou de tempo, mais crítico ultimamente, e precisa que necessite de uma abertura de portas mesmo para o terreno, é uma maneira que a gente entra em campo aí e tem feito esse trabalho. E o que ele precisa para a pessoa que está vindo de fora, o que ela precisa para empreender em Portugal, do ponto de vista legal, do ponto de vista fiscal, assim, como é que ele abre a empresa, como é que ele se regulariza aí no sentido de um investidor estrangeiro se estabelecendo aí, como é que é esse trâmite? Porque aqui nos Estados Unidos é bem difícil, né? Tem alguns vistos, como tu falou, que ajudam nesse sentido, mas não é um negócio fácil, assim, é um processo, porque a ideia é que, beleza, tu pode investir o quanto tu quiser aqui, mas eu quero que tu contrate a mão de obra local. Nesse sentido, então, mesmo do ponto de vista legal, mesmo aqui, se a gente for pela linha da lei, não é porque tu é um investidor de fora, que tu abre uma empresa, que tu pode trabalhar na tua própria empresa. O certo é tu contratar uma pessoa daqui para ser o teu gestor e tu é só dono do negócio, que aqui diferencia muito o que é dono e o que é gestor, né? Aí em Portugal como é que é? O cara consegue montar a empresa, se legalizar, é fácil abrir a empresa aí. No Brasil o cara demora, sei lá, às vezes 6 meses entre botar na junta comercial e estar pronto para operar, né, legalmente. Como é que é aí em Portugal esse trâmite? É fácil ou é difícil? Ok, é bom deixar separado 2 coisas aqui, Daniel, a questão da empresa e da pessoa. Uhum. Realmente muita gente tem a visão de que vou abrir uma empresa e automaticamente eu vou ganhar um documento de residência, vou estar legal no país e está tudo resolvido. Não. Na verdade, para você abrir uma empresa aqui é muito simples. Precisa de um número de contribuinte, uma bancária, colocando a empresa, declarar um contabilista, né, um técnico de contas, e a empresa está aberta. E no dia seguinte você pode emitir fatura. Simples assim. Isso é empresa. Não tem nada a ver, não tem uma relação nenhuma com a pessoa. Aí que entra novamente a preparação, né? As pessoas que têm a intenção de vir, começar um negócio, depois buscar algum tipo de legalização, não é recomendado, a gente não faz esse tipo de projeto, porque isso é muito arriscado e pode levar muito tempo para a pessoa se resolver. O correto é que, ainda no país de origem, seja Brasil, seja Estados Unidos, ou seja o país que for, Angola, Médio Oriente, whatever, no país de origem, a pessoa ter o planejamento, aplicar o visto correto, se ele for investidor, se ele for empreendedor, se ele for estudante, e fechar com o seu visto correto. Aí a gente tem um trabalho com os nossos parceiros da E-Assessoria, né, a eimigrante.pt, que é a primeira assessoria migratória aqui em Portugal, desde 2013 e 2014, que elas trabalham com isso há muito tempo, e faz o step plan do processo migratório. Enquanto o foco aqui na Business Portugal é fazer o plan da empresa, do projeto que você vai fazer. Então, as 2 coisas perfeitas para que você chegue documentado certinho no país e não tenha que se preocupar, a tua empresa esteja bem preparada para você tratar. Essa orientação que a gente dá. Ok, muitas vezes a pessoa vem ainda no período como turista para prospectar o mercado, fazer algumas reuniões, etc. E depois volta para o país de origem, fica ali 1 mês, 2, para daí explicar essa documentação e tal. Mas a gente não recomenda e não trabalha com um perfil em que a pessoa vai praticar para depois ver resolver. Não se deve fazer isso. Eu não recomendo fazer esse tipo de coisa. E Portugal, sendo um país territorialmente tão pequeno, né? Como é que é a distribuição de setores da indústria ou do comércio dentro dele? Pegar um paralelo com o Brasil, né? Lá o Rio Grande do Sul é muito forte no setor moveleiro. A gente vai para São Paulo, aí já tem indústria metal mecânica.
Como é que isso está dividido aí em Portugal? A pessoa que vai investir no país, que quer colocar a sua empresa aí, existem regiões de Portugal, norte, centro e sul, leste, oeste, que são mais propícias, tem mais clusters de alguns negócios do que outros, ou não dá para dizer que é bem espalhado, porque o país é tão pequenininho territorialmente, né? Mas como é que funciona isso aí? O que acontece, né? Na verdade, quando você está falando de centro econômico, você está falando de Lisboa, e no segundo lugar você está falando de Porto. É óbvio, é claro, é visível que o setor industrial do país está mais concentrado na Zona Norte, mas o setor empresarial do país está concentrado na capital, né? Os polos econômicos mesmo e aonde o business acontece. E setores da indústria, eu não tenho muita propriedade para falar disso, eu não tenho trabalho em projetos com o setor industrial, como a maioria dos nossos clientes e projetos são normalmente na área de serviços ou na área mesmo de pequenos negócios e franchise, etc., startups, não tem ali uma relevante industrial. Até não tem muita gente para a gente eventualmente fazer um levantamento e publicar matéria sobre. Mas se a pessoa tem alguma ideia, vai precisar desenvolver e buscar aí o cluster, como diz, os seus espaços de coworking, as suas redes de networking, etc., ela vai ter que desenvolver, no geral, no eixo Lisboa e Porto. Ok, pessoas vão para Braga, Coimbra, Aveiro ou Algarve, se for tratar mais ainda a parte do turismo, com ingleses e franceses, mas aí é aquela situação do mês que a pessoa pode passar aqui, né? Ela tem a chance de ficar um mês, 2 aqui, ela tem a chance de rapidamente viajar o país todo, porque o país é pequeno, consegue cruzar todo o país de carro em um dia, e descobrir ali, perceber aonde que a pessoa acaba se encaixando um pouco mais. Mais uma vez eu reforço, Daniel, o ponto da pessoa. Sim. O país é pequeno, mas ele é diferente. Tem determinados pontos em suas zonas e como a gente tem a questão da imigração, que normalmente envolve cônjuge, envolve filhos, e é uma família, não é só um negócio, tem toda essa componente que a gente se preocupa também com relação à pessoa estar bem posicionada. Então, a decisão sempre tem 2 fatores principais. Se vai desenvolver um negócio em função de onde a pessoa tem de morar, ou né, se ela vai morar em função de onde ela tem de desenvolver o negócio. Sim. Isso é bem importante e as primeiras coisas que a gente deixa esclarecido nos projetos quando a gente inicia. Pelo que eu entendo das pessoas que te buscam, acaba sendo o segundo, né? Ele já tem o negócio, então ele tem que se adaptar ao negócio, não o contrário, é isso? Não, o contrário acontece também, porque às vezes a pessoa já morou aqui, ou já visitou aqui, ou tem amigos em alguma determinada zona do país e fala, eu quero próximo ali, de onde eu tenho amigos, familiares, e a partir disso eu quero desenvolver meu negócio ali naquele entorno. E é o trabalho de adaptação. Você vai ter uma loja de algum produto, você vai prestar algum determinado serviço. Como que isso vai enquadrar ali? Tem demanda? Não tem? Então aí é um trabalho, é pesquisa de mercado mesmo, não tem jeito. Levantamento de dados para colocar a viabilidade daquilo ou não. Tu falou ali que as pessoas que te buscam é mais na prestação de serviço ou de comércios locais, mas eu quero te fazer uma pergunta, ver se tu consegue desenvolver ela. Como que seria para uma empresa que se estabelece em Portugal para exportar para os outros países da Europa? Existe alguma facilidade, existe alguma dificuldade nesse sentido para usar o Portugal como uma porta de entrada e depois dar esse pulo para fora? Se a gente for fazer um paralelo, é mais fácil você exportar para os países da comunidade europeia e da zona do euro do que você passar um produto de um estado para o outro no Brasil. O fato de SMS ações existir no Brasil, em que a pessoa fabrica em São Paulo e vende para Minas e se lasca tudo, e se tiver que vender para o Rio ou vender para o Paraná já é diferente do que vender para Minas, gera um transtorno grande aí com as alíquotas, tributações, logística complexa de estradas e caminhões, e no contexto europeu é simplificado. A não ser que sejam alguns tipos de produtos regulados, como remédios, alguns tipos de drogas, alguns tipos de alimentos ou armamento, não tem o perfil geral aí de trabalho. Essa pessoa vai prestar serviço, vai vender o produto dela, o vestuário que ela fabricar, o objeto que seja no contexto europeu, basicamente exportar aquilo para onde vai o destino e fazer a faturação. Então nós mesmos faturamos aí já para alguns países fora, inclusive mesmo para o Brasil ou para Angola também. Então, uma vez que você está estabelecido aqui, precisa vender para alguém de fora, a gente fatura para alguém de fora,
é simplesmente o fazer, ainda com a vantagem de que quando o serviço não é prestado no seu país de facto, ou o produto não é vendido no país de facto, ainda não se acrescenta o IVA, né? Então, normalmente, vão tanto para quem compra, para quem vende, para quem pretende estabelecer a base e expandir. Isso é bem atrativo, é muito simplificado, não sendo algum tipo de produto regulado aí que tem algum tipo de condição específica mesmo. É mais fácil do que trabalhar com o Brasil inteiro. O que seria um grande atrativo de se estabelecer em Portugal, assim? Por que valeria a pena uma empresa se estabelecer em Portugal? Eu pergunto isso porque as pessoas olham para os Estados Unidos, é o tamanho do mercado, facilidade de fazer negócio, enfim. No caso de Portugal, assim, beleza, eu quero expandir, eu quero internacionalizar e eu não sei para onde. Por que Portugal pode ser uma boa saída? Sinceramente falando, se a pessoa está pensando estritamente no business, no negócio, provavelmente Portugal não vai ser a melhor opção. Só que entre você ser estrangeiro, principalmente brasileiro, e abrir uma empresa e começar uma operação entre Portugal, França, Espanha, Alemanha, é realmente muito mais aqui, como eu disse. 3 componentes, um dia você está faturando, né? Então, para dar o primeiro passo, com certeza é muito atrativo. Os projetos e a procura tem sido muito, principalmente pela baliza pessoal. A situação econômica e de qualidade de vida e segurança do Brasil não estão favoráveis, e Portugal oferece realmente um bom aspecto aí, clima, qualidade de vida, comida, etc. Então as pessoas, no ambiente mais pessoal, têm buscado o país, né? E aí as condições empresariais mesmo do negócio são adequadas, com vias de um prospecto para frente. Como eu disse anteriormente, a carga tributária não é a mais baixa, existe dias, a parte de contratação do pessoal não é simples. Então, assim, as desafios, mas não se comparam com o Brasil. Os benefícios pessoais obtidos sobre aquilo compensam os desafios. Então, se a pessoa tiver um bom negócio, for competente no que vai fazer, ou seguir pelo menos as nossas orientações, então, dado uma nova atividade, a chance de aquilo dar realmente muito certo e ir para frente é muito grande. O André, o empreendedorismo, o movimento está facilitando, a economia está favorável a crédito, então é uma cena diferente. O acesso a crédito aí é fácil para quem é estrangeiro ou é muito limitado? Acesso a crédito nunca tem a palavra fácil junto, né? Mas quando a pessoa realmente tem algum projeto bom, e obviamente ela tem parte do investimento para ser colocado, entre 30% a 50%, para as empresas, sim, crédito disponível, né? É um cenário que não existia 2, 3 anos atrás e que voltou a existir. Então, se a pessoa tem um projeto de 200 mil euros e tem ali disponível de 70 a 100 mil euros, a chance de ela conseguir um crédito ali, tratando de financiamento tradicional, bancário mesmo, é bastante grande, é realmente possível e isso existe, né? Se for para outros meios, tratados de investimento, ou fundos comunitários ali, programas de apoio ao desenvolvimento, etc., aí é uma outra componente que eu prefiro não abordar aqui porque não é a nossa competência. Entendi. Ô André, a gente sempre termina os nossos episódios atrelando o tópico da conversa e sucesso. Então me diz uma coisa, o cara que vai para Portugal, o que ele precisa para ter sucesso aí? Quais são os componentes chaves para ele ter sucesso em Portugal ou no ambiente europeu como um todo? Posso começar ao contrário? O que ele não precisa aqui para ter sucesso? Claro. Ele não precisa do jeitinho brasileiro. Entendi. Tá? Ele não precisa enganar ninguém. Ele pode ser uma pessoa honesta, que entrega, promete, que tem o seu preço e que é competente na prestação do seu serviço, na entrega do seu produto com a qualidade prometida. Então, assim, o jeitinho brasileiro não funciona, o país é muito pequeno, então eu acho que isso é muito sucesso quando você é bom no que você faz, porque rapidamente o seu produto ou o seu serviço vai ser bem visto pelo meio empreendedor, pela área empreendedora, e então os fatores de sucesso estão realmente em ter um planejamento, ser competente na atividade que quer desenvolver, ser, obviamente, é estranho ter que mencionar isso, né? Ser, obviamente, honesto, fazer as coisas da forma correta e dentro da lei, e aí o seu negócio vai crescer. É um país de muito empreendedor, mesmo que historicamente tenha sido com os descobrimentos e tudo mais.
mas está voltando a ser, há muito incentivo para que as pessoas entendam. O motivo mais legal, assim, programas de empreendedorismo, estimação, etc., que as pessoas criem seus negócios e tratem, né? Se tornar um milionário, se tornar um unicórnio em Portugal é bem mais difícil, obviamente, do que nos Estados Unidos, como na Inglaterra ou numa Alemanha. Mas começar aqui é mais simples e menos complicado, assim, com menor risco do que nesses outros lugares também. Na questão do valor e na questão do tempo. Legal. André, muito obrigado, cara. Eu aprendi bastante, eu tinha um conhecimento muito limitado sobre negócio em Portugal. Certamente essa conversa me ajudou bastante a abrir esse horizonte. Eu acho que é uma possibilidade até para as coisas que a gente faz. A gente está desenvolvendo agora um fundo de investimento para aplicar aqui. Eu tenho interesse em desenvolver alguns projetos na Europa. Eu já tive na Inglaterra no ano passado. Estou com algumas ideias para a França e certamente na minha próxima viagem eu quero ir para Portugal com esses olhos. Estive no Porto há, sei lá, 7 anos atrás, mas somente como turista, né? Somente como turista, não como negócio. E com essa visão, então acredito que se ajudou muito a mim. Eu acho que as pessoas que vão escutar também vão ter um retorno bem legal. Agradeço a tua participação, a tua disponibilidade. Aí com essa nossa diferença de 5 horas, a gente ficou meio tentando ajustar as agendas, mas muito, muito obrigado mesmo. Tudo bem. Eu que agradeço mais uma vez, Daniel. Esteja à vontade aí para ter mais informações e ajudar com o que for possível aí. Realmente essa área de investimento, a gente vai abrir um produto, aí, um serviço para liberar esse pool de eventos, como eu comentei. E quem está atento a informações, nós temos agora realmente artigos semanais, começando aí principalmente nessa parte de planejamento, www.businesspt.pt ou www.businessportugal.pt. Semanalmente vamos criar conteúdos próprios nossos lá e acompanharmos também no Facebook, né, facebook.com/businessportugal. E nós estamos disponíveis aí para quem quiser aí ter a sua dúvida, agendar uma consulta online. Com apenas €70 você pode agendar com a gente uma consulta online, tirar as suas dúvidas, já ter um guia básico, um plano básico, e toda a nossa rede de parceiros que também está no site, na parte legal, na parte contábil, imobiliário, seguros, escritórios, coaching, networking. A gente tem uma rede de parceiros muito próximas, faz o trabalho mesmo aí, detalhe com a gente. Obrigado, Daniel. Até a próxima, então. Obrigado, André. E autoridades, esse foi mais um episódio do programa I Am CFO, disponível no iTunes, Google Cloud, SoundCloud e no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/DanielGevô. E até semana que vem. Até mais.